Vamos tratar agora da súmula vinculante número 7 do Supremo Tribunal Federal. O texto desse enunciado é o seguinte: a norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional número 40 de 2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Então, aqui a súmula vinculante número 7 tratava especificamente aqui sobre o artigo 192, parágrafo 3º. Vamos entender agora o contexto dessa súmula vinculante e os argumentos que chegaram a essa conclusão aqui no Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, temos que ter noção quanto ao artigo 192, parágrafo 3º da Constituição Federal. Essa aqui é a redação original da Constituição em 88, né? E aqui o artigo 192, ele trata do Sistema Financeiro Nacional. Passamos a leitura. Artigo 192 da Constituição Federal. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir os interesses da coletividade, será regulado em lei complementar que disporá, inclusive, sobre: parágrafo 3º, as taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações, direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 12% ao ano. A cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar. Então, aqui o artigo 192, ele trata sobre o sistema financeiro nacional, estruturando e apresentando, e dizendo que ele deverá ser regulado por uma lei complementar. E ainda, no parágrafo 3º, trata sobre as taxas de juros reais, né, incluindo comissões, qualquer outras remunerações diretas ou indiretamente referidas à concessão de crédito. Essas taxas de juros reais não poderão ser superiores a 12% ao ano, ou seja, em média aí 1% ao mês. Então, a cobrança acima desse limite de 12% ao ano seria considerado como crime de usura, né, punido nos termos da lei, que a lei determinar. Então, o artigo 192 fixa esse ponto importante, né, fixa o valor que não pode ser superior a 12% ao ano da taxa de juros reais. Então, esse é o artigo 192 com o texto original da Constituição. Então, nisso nós temos aqui o que se discute quanto à aplicabilidade dessa porcentagem de 12% ao ano dos juros reais, né? Por isso é importante analisarmos a ideia de aplicabilidade das normas constitucionais. Na classificação de José Afonso da Silva, que é uma das conceituações mais clássicas aí, quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, nós temos três tipos de normas constitucionais quanto à sua eficácia: norma de eficácia plena, norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada, né? Essa tradicional classificação de José Afonso da Silva, tripartite, né? Ela trata então primeiramente da norma de eficácia plena. O que seria norma de eficácia plena? São aquelas normas que desde a entrada em vigor da Constituição elas produzem ou têm possibilidade de produzir todos os efeitos essenciais relativamente aos interesses, comportamentos e situações que o legislador constituinte direta e normativamente quis regular, né? Um exemplo claro aqui de normas de eficácia plena, ou seja, que tem a aplicação desde já em que a Constituição entrar em vigor, são os remédios constitucionais. A partir do momento em que a Constituição está plenamente aplicável, né, entrou em vigor no Brasil, essa norma é perfeitamente aplicável desde já, né? Temos ainda a norma de eficácia contida. O que seria norma de eficácia contida? São aquelas normas que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder público, né, nos termos que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nelas enunciados. Então, norma de eficácia contida, né? A Constituição descreve o direito, dá o direito, porém, esse direito pode ser limitado, ele pode ser contido, justamente por isso o nome, por uma norma infraconstitucional. O exemplo mais conhecido é o artigo 5º, inciso 13, né, que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a lei infraconstitucional, ela dará os contornos, dará as restrições necessárias daquele direito que está elencado na Constituição.
diferente da eficácia plena, que não necessita de uma redução, aí, de uma contenção por lei infraconstitucional. A eficácia plena ela não depende de lei infraconstitucional, enquanto que na eficácia contida, uma norma infraconstitucional pode limitar aquele direito que já pode ser exercido desde já, né, porém ele pode sofrer restrições e requisitos. Né? E por último, temos a norma de eficácia limitada. Essas normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que apresentam uma aplicabilidade indireta, imediata e reduzida, porque somente incidem totalmente sobre esses interesses após uma normatividade ulterior que lhes desenvolva a aplicabilidade. Então, para que essa norma de eficácia limitada tenha essa eficácia completa, ela precisa de uma lei infraconstitucional, e essa lei infraconstitucional é que irá tratar sobre esse direito. Então, um exemplo claro aqui da Constituição, o artigo 37, inciso 7 da Constituição, diz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, essa previsão ela condiciona esse exercício desse direito de greve, no caso aqui no serviço público, à regulamentação legal. Então, há essa necessidade de uma lei para que essa norma tenha eficácia propriamente. Então, norma de eficácia limitada. Então, essas três classificações são importantes para entendermos o que vem a seguir quanto à súmula vinculante número 7. O que se questiona, então, é se esse artigo 192, no que tange a essa parte que trata dos juros reais quanto à porcentagem de 12% a ano, se isso seria uma norma de eficácia plena, ou seja, se não haveria necessidade de uma lei que tratasse sobre isso, porque a regra específica, né, 12% ao ano, né, então é bem claro, ou se seria uma norma de eficácia limitada, que no caso dependeria de uma lei complementar, como dispõe o caput do artigo 192. Ficou esse questionamento pela doutrina e aí pelo judiciário tratando do tema em questão. Especificamente, o primeiro precedente é a ação direta de inconstitucionalidade número 4, que foi proposta pelo partido do PDT, né, contra o parecer normativo, né, da número 70, do SR número 70 de 88, que foi dado esse parecer normativo pela Consultoria Geral da República. Foi aprovado pelo presidente da República, José Sarney, na época. E nesse parecer normativo ficou estabelecido o entendimento da Administração Pública Federal de que a disposição constitucional limitadora das taxas de juros não é auto-aplicável, ou seja, não seria uma norma de eficácia plena, seria então uma norma constitucional de eficácia limitada, porque exigiria aí uma lei para isso, segundo a Administração Pública Federal nessa época. E contestando isso, esse partido, o PDT, entrou aí com a ação direta de inconstitucionalidade e agora passou o Supremo a decidir se esse artigo 192, parágrafo 3º, seria norma de eficácia plena ou norma de eficácia limitada, né? Então, ressaltando novamente que a administração pública entendia que era uma norma constitucional de eficácia limitada. Então temos aqui o julgado, né, que foi o primeiro precedente do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, na ação direta de constitucionalidade número 4, relatoria do ministro Sidney Sanches, aqui decidido em 91, publicado em 93. Nesse resumo aqui temos o seguinte: tendo a Constituição de 88, no único artigo em que trata do Sistema Financeiro Nacional, estabelecido que esse será regulado por lei complementar, com observância do que determinou o caput, e nos incisos parágrafos, não é de se admitir a eficácia imediata e isolada do disposto em seu parágrafo 3º sobre taxa de juros reais 12% ao ano. Então aqui o Supremo ele seguia plenamente a literalidade do que dispõe o caput do artigo 192, que é bem claro e diz que é necessário que esse sistema financeiro nacional tenha aí uma lei complementar. Então, por isso, essa norma do artigo 192, parágrafo 3º, seria uma norma de eficácia limitada, necessitaria dessa lei complementar. Ainda continuando, até porque esses conceitos aqui, esses juros não foram conceituados. Só o tratamento global do sistema financeiro nacional na futura lei complementar, com observância de todas as normas do caput, dos incisos dos parágrafos do artigo 192, é que permitirá a incidência da referida norma
sobre juros reais e desde que esses também sejam conceituados em tal diploma. Então, o Supremo entendeu, nessa ação direta de constitucionalidade, que esse artigo 192, parágrafo 3º, seria norma de eficácia limitada, portanto, os 12% de juros ao ano só seria possível em caso aí de ser editada uma lei complementar tratando sobre esse assunto. Com o passar do tempo, surgiram vários processos judiciais, né, dentre eles os mandados de injunção, e aqui temos um caso, né, mandado de injunção, juros reais, parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição. Esta Corte, ao julgar a ADIM número 4, entendeu, por maioria de votos, que o disposto no parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição não era auto-aplicável, razão porque necessitava de regulamentação. Passados mais 5 anos da promulgação da Constituição, sem que o Congresso Nacional haja regulamentado o referido dispositivo constitucional, e sendo certo que a simples tramitação de projetos nesse sentido não é capaz de eleger a mora legislativa, não há dúvida de que esta, no caso, ocorre. Mandado de injunção deferida em parte para que se comunique ao Poder Legislativo a mora em que se encontra, a fim de que se adote as providências necessárias para suprir a omissão. Então, o Supremo, na ação direta de constitucionalidade, decidiu que haveria necessidade de uma lei complementar tratando sobre o sistema financeiro nacional. E essa lei não havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. Entraram aí com mandado de injunção, requerendo ao Supremo Tribunal Federal, quanto a essa decisão, né, essa ausência de norma que foi expressamente evidenciada na própria Constituição, e o Supremo Tribunal Federal se limitou a comunicar ao Poder Legislativo de que ele estava em mora quanto a essa norma e que eles deveriam legislar, né? Temos outro caso também, mandado de injunção, né, número 430 de 1995, que diz: mandado de injunção, juros, limite constitucional de 2%, ausência de norma regulamentadora do artigo 192, parágrafo 3º da Constituição. Mora do Congresso Nacional reconhecida para a regulamentação do dispositivo precedentes. Mandado de injunção parcialmente deferido para comunicar ao Poder Legislativo sobre a mora em que se encontra, cabendo-lhe tomar providência para suprimir tal omissão. Então, não havia sanção nenhuma por parte do Supremo Tribunal Federal em relação ao Congresso. Afinal, são poderes independentes, né, embora harmônicos. Então, o Supremo se limitava a indicar e a dizer ao Legislativo que ele se encontrava em mora. Por isso, então, ele deveria criar essa lei, né? Foi com o passar do tempo, então, que o Congresso Nacional se reuniu e decidiu alterar esse artigo 192, revogando aí seus incisos e parágrafos, e o parágrafo 3º do artigo 192, que tratava sobre os 12% aos juros, foi revogado. E aqui temos, então, o texto que é o mais recente do artigo 192, caput, né? Diz o seguinte: o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a serviço dos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares, que disporão inclusive sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Então, o artigo 192 agora, ele tornou certas normas agora como algo infraconstitucional. Então, os juros de 12% ao ano passou a ser algo tratado, né, os juros reais, em norma infraconstitucional e não mais na própria Constituição. Então, deve existir não apenas uma lei, como era colocado pelo artigo 192 caput, agora pode ser colocada várias leis complementares para tratar sobre o sistema financeiro nacional. Então, essa é a redação dada pela emenda constitucional número 40, de 29 de 5 de 2003. Então, tendo em vista que aquele parágrafo, né, terceiro do artigo 192 havia sido revogado, né, o Supremo Tribunal Federal plasmou e criou a súmula 648 do STF. Não é súmula vinculante, é uma súmula comum do Supremo Tribunal Federal, tratando sobre o assunto, né, para encerrar aí essa discussão quanto aos efeitos, né, desse artigo 192, parágrafo 3º, entre o momento que a Constituição estava vigente até a emenda constitucional 40. O que deve ser colocado? Seria ali
norma de eficácia plena ou norma de eficácia limitada entre esse tempo, entre 1988 e 2003. E aqui a súmula 648 do STF diz que a norma do parágrafo do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40 de 2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar. Então, nessa súmula, aí reuniu todos os outros julgados, as ideias dos julgados, dizendo que a norma do artigo 192, parágrafo 3º, é uma norma de eficácia limitada. Então, isso foi aprovado em 2003. E logo em seguida, em 2008, o Supremo Tribunal Federal converteu essa súmula vinculante número 7 que nós temos atualmente, né? Importante ressaltar que, quanto à emenda constitucional número 40, né, que está disposta, que alterou o artigo 192, ela tem sua relevância, porque ela foi a verdadeira, ocorreu a verdadeira desconstitucionalização do conteúdo básico da matéria, né, referindo aqui ao sistema financeiro nacional, ou seja, passou a colocar vários pontos em matéria infraconstitucional, deixando aí de fazer parte da Constituição. Então, essa nova redação do artigo 192 da Constituição, através aí da Emenda Constitucional 40 de 2003, expressamente prevê, então, que leis complementares devem tratar sobre o tema determinado. Então, o sistema financeiro nacional agora ele é regido, basicamente, ou deve ser regido por lei complementar. Então, aqui a súmula vinculante número 7, a norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, ou seja, as taxas de juros de 2% ao ano que são colocadas na Constituição, e que foi revogada essa parte, né, pela Emenda Constitucional número 40 de 2003, ela se limitava, esse artigo 192, parágrafo 3º, à taxa de juros reais de 2% ao ano. Tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Então, para que se aplicasse, para que tivesse efeito propriamente, deveria existir uma lei complementar que tratasse sobre essa limitação de taxa de juros reais de 12% ao ano. Então, essa súmula vinculante número 7, tratando sobre essa ideia, né, de que era plenamente possível a edição de uma lei complementar. Então, aqui o Supremo ele tenta demonstrar claramente, né, especialmente tampar o buraco, né, de efeitos e de aspectos entre o momento em que a Constituição entrou em vigor até o ano de 2003, que foi editado a Emenda Constitucional número 40. Então, essa é a norma aí, elencada, né, na súmula vinculante número 7, tratando aí de que essa taxa de juros reais a 12% ao ano, no artigo 192, parágrafo 3º, teria eficácia não plena nem contida, e sim eficácia propriamente através aqui de uma lei complementar. Então, esse é o enunciado da súmula vinculante número 7, que foi aprovada em sessão plenária de 2008.